Microfone. Olá, boa noite. Eu sou Anila Mara, vice-presidente da Comissão da Advocacia Trabalhista. Doutora Sandra Macedo é a presidente da nossa comissão e a realizadora e idealizadora desse nosso curso de PJE Cálculo. E hoje nós estamos com a doutora Estela, que vai novamente nos auxiliar nesse curso. E, doutora Estela, pode com a senhora a palavra. Sou conselheira estadual da Matriz Maranhão e advogada também, já esse ano já completamos 20 anos e estamos aqui vivendo essa nova experiência do PJE Cálculo. Mais uma vez, e estou aqui para auxiliar a doutora Ana. Qualquer dúvida que vocês forem ter, vocês vão escrever no chat e a gente vai repassando aqui para a doutora Ana, para ela estar respondendo também para todos, tá bom? A gente também está ao vivo no YouTube, então também está acompanhando aqui algum comentário no YouTube para a gente estar respondendo todas as perguntas, para não deixar nenhuma dúvida, sair todo mundo aqui super esperto desse PJE Cálculo. Então vamos lá. Eu vou pedir licença com vocês para compartilhar a tela, porque alguns de vocês depois me procuraram para saber justamente da obrigatoriedade do PJE Cálculo. Então, antes de a gente ir para a prática, onde hoje a gente vai liquidar uma inicial e mais uma sentença, para sair todo mundo com capacidades de super atenciosa de fazer esses cálculos mais simples que o PJE Cálculo nos proporciona. Então, vamos lá. Vou pedir licença aqui para vocês para compartilhar onde está essa obrigatoriedade do PJE Cálculo. Espera aí que eu vou lembrar de aperto. Aqui, eu acho. Aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Acho que estão. Então, foi o CNJ que fez essa obrigatoriedade, que realizou o CSJT, que alterou a obrigatoriedade do PJE Cálculo para janeiro de 2021. Como a gente já conversou ontem, que foi justamente pela pandemia e pela falta de acessibilidade a cursos como esse que nós estamos fazendo, que são telepresenciais e que deveriam ser presenciais, mas devido à nossa nova realidade, eles vêm sendo telepresenciais, para auxiliar justamente vocês a usarem o programa assim como eu. Qual foi o ato normativo que tornou ele obrigatório? Foi o ato normativo do CSJT GPSG 89 de 2020, que alterou de 1º de julho para 1º de janeiro de 2021. Então, até lá, todos nós vamos ser obrigados, até então, todos nós vamos ser obrigados a utilizar o PJE Cálculo. Então, hoje a gente vai começar com uma liquidação de inicial, como foi prometido ontem. Vou preencher tudo com vocês do começo. Os dados que nós vamos utilizar serão esses dados aqui, onde vocês estão vendo. A data de admissão, que é 1º de setembro de 2018, a data de demissão, 16 de março de 2020, as vésperas da quarentena, ou seja, vésperas da quarentena, Anne, eu vou aplicar todas as portarias e normativos da quarentena nesse caso específico. Nesse aqui ainda não, porque todos os dados, todas as portarias de quarentena, elas são a partir do dia 17 de março. Então, esse aqui saiu por um dia, beneficiado por isso. Com a carga horária dele, aqui são 44 horas semanais, nós vamos calcular férias vencidas e proporcionais, o aviso prévio, 13º vencido e proporcional, os salários retidos de dezembro de 2019 a março de 2020, o FGTS de todo o período, e aqui a gente também vai calcular uma pensão alimentícia de 30% em cima desses rendimentos. Eu acredito que todos vocês ontem já conseguiram baixar o PJE Cálculo e atualizar as tabelas. Para quem ainda não conseguiu baixar o PJE Cálculo, vocês vão até o TRT 16. PJE Cálculo. Aonde vocês vão clicar. Se vocês não souberem quantos bits tem o Windows de vocês, eu aconselho a baixar o de 32, porque ele vai servir no de 64, e quem tiver de 64, não se preocupe que o 32 vai servir. Agora, se vocês baixarem o de 64, não vai servir no de 32.
Então, de preferência, abaixo de 32, se vocês não souberem, vão baixar o programa, vão instalar ele, vão baixar as tabelas auxiliares. Onde é que eu baixo a tabela, Anne? Tá bem aqui. Vou baixar a tabela, que já está com o mês de referência de setembro de 2020. Anne, eu baixo essa tabela e eu posso abrir para ver os valores? Não, se você abrir a tabela, ela vai corromper e o programa ele não vai aceitar esse arquivo que você baixou e abriu. Então, você baixa a tabela e vai importar ela diretamente para o PJE Calc. Que como nós fizemos ontem, vocês vão importar aqui nessa aba de tabelas, vão vir lá embaixo, bem aqui, atualização de tabelas e índices de correção, e vão importar a tabela, como eu ensinei vocês ontem. Vocês vão vir até aqui e vão esperar abrir e importar a tabela. Eu vou voltar aqui, enquanto atualiza, eu vou voltar aqui para os dados dos cálculos para a gente poder verificar o que a gente vai fazer. Então, o que nós vamos calcular? Férias vencidas e proporcionais, aviso prévio, 13º, salários retidos, FGTS de todo período e pensão alimentícia. Anne, mas como é que eu vou fazer uma liquidação de inicial? A gente vai fazer isso agora junto com vocês. Espera aí, não era aqui que eu ia. O meu PJE Calc está bem lento, Anne, e isso é super normal. Vocês não precisam se preocupar. O PJE Calc é um programa pesado, ele demora para rodar, então o programa de vocês não vai estar travando, ele é assim mesmo, é só ter um pouquinho de paciência. Como foi dito ontem, para exportar as tabelas, vocês vão selecionar o arquivo, vão lá na pasta de download de vocês, vão selecionar o arquivo que vocês não abriram, vocês vão simplesmente baixar e anexar aqui, que vai estar aqui como nome de tabela. Vocês vão baixar, anexar e esperar ela ser importada. Depois disso, já está pronto para o cálculo. Então, vamos aqui fazer o cálculo inicial, liquidar uma inicial. Como é que eu faço para criar? Vamos aqui criar um cálculo. Vamos aqui um novo cálculo. Só um minutinho. Cadê? Eu acho que vocês não estão mais vendo a minha tela. Aqui a gente vai esperar abrir. Anne, mas esse erro interno no servidor, ele é normal. A gente vai tentar novamente. Hoje não estava agendada nenhuma atualização do sistema, então acredito eu que agora vai abrir. Abriu. É uma inicial, Anne. Então, como é que eu vou fazer? Não tem número de processo, o que é que eu faço? A gente vai deixar em branco. Qual vai ser o nome do nosso reclamante? Deixa eu ver. O nome do nosso reclamante vai ser Bruce Wayne. Por que Bruce Wayne? Porque eu quero que seja Bruce Wayne. O nome do advogado dele, não preciso colocar o CPF. O nome do reclamante vai ser Gotham City. Vamos aqui para os parâmetros do cálculo. Qual é o estado? Maranhão. O município. A gente vai colocar o município de... Cadê? Vamos colocar o município de Nova York. A data de admissão que nós tínhamos combinado, que é 1º de setembro de 2018. 1º de setembro de 2018. A data de demissão, 16 de março de 2020. Nós vamos ajuizar isso quando?
Vamos colocar a data de hoje, 22/9/2020. Nós não vamos limitar esse cálculo, Anne. Não, nós não vamos limitar esse cálculo. A gente vai aplicar prescrição? Não, porque o período aqui de trabalho dele, de contratual dele, foi menor do que uma prescrição, foi menor que 5 anos. Então, não é necessário a gente colocar aqui. Qual era o regime de trabalho dele? Regime de trabalho de tempo integral. A remuneração dele, como a gente tinha combinado, a remuneração dele vai ser de R$2.000. Então, a maior remuneração dele, R$2.000. Qual a última remuneração dele? Como aqui a gente já viu que ele ficou sem receber durante esse período, então a gente não vai colocar aqui a última remuneração dele. O aviso prévio dele vai ser calculado. A carga horária dele é 220 horas semanais, com o sábado útil, como a gente viu aqui na jornada de trabalho dele, que a gente colocou que era de 8 às 12, das 14 às 18, de segunda a sexta, e o sábado das 8 ao meio-dia. Então, o sábado entra como dia útil. Os pontos facultativos não. Aqui a gente já colocou todos os parâmetros, então agora aqui a gente vai salvar esse cálculo. Salvamos os parâmetros iniciais. Sucesso. Aqui vocês estão vendo o checkzinho verde. Então, agora a gente vai colocar. A gente tem a tabela de faltas? Não. A gente vai fazer o que agora? As férias dele. Quais são as férias que ele tem? De 2018 a 2019. E o período concessivo, todas essas férias dele serão indenizadas. Então, aqui a gente vai salvar esses dados. A gente tem dados de férias coletivas no primeiro ano de contrato? Não, a gente não tem. Agora vamos para verba histórico salarial. A gente não tem. A gente agora vai para as verbas salariais dele. Vocês estão conseguindo acompanhar? Estão acompanhando, Estela? Para informar para a gente dar uma pausa até o sistema rodar. Isso. O programa ele tá com essa lentidão hoje, durante o dia inteiro ele ficou esse programa mais lentinho. Então é só vocês informarem se vocês estão conseguindo acompanhar do comecinho, que vocês informam para a Estela que ela me comunica e a gente vai diminuindo o ritmo para fazer todo mundo junto esses 2 cálculos que nós vamos tentar fazer hoje. Aí aqui, vamos lá. O que a gente vai calcular? 13º salário, vamos colocando o checkzinho. Não temos acordo, não temos multa, não temos nenhum tipo de acordo, nenhum adicional. A gente tem o aviso prévio. A gente tem cesta básica, comissão não, diferença salarial não, feriados em dobro não, férias mais 13º, que aqui são as férias proporcionais, gorjeta não, gratificação de função não. Horas extras, a gente tem... Deixa eu lembrar aqui, que eu não lembro mais. Horas extras, a gente tem... Não. Sem horas extras. Então, vamos voltar para cá. Não temos gorjeta, horas extras não, indenização adicional não, BIS não, nenhum dano estético, intervalo entre a jornada não, multa convencional. A multa do 477... saldo de salário, sim. Salário retido, sim. Vale transporte, não. Ticket de alimentação, não. Valor pago não tributável, não. Agora aqui a gente vem aqui. Depois de ter dado esses checkzinhos em todas essas verbas que estão verdinhas, a gente vem salvar. Salvamos isso aqui. Agora nós vamos em cada uma delas para poder calcular. 13º, vamos primeiro nessa primeira setinha verde, onde vocês vão clicar. O 13º vai ser calculado. Ele vai incidir sobre imposto de renda, FGTS e contribuição social. Ele vai incidir sobre, obviamente, 13º. É pago em dezembro, então esse aqui já vem marcado. Vocês não vão precisar marcar esse pontinho aqui. Ele vai compor o principal, vai gerar uma diferença da verba.
O período que a gente vai calcular vai ser de 1º de setembro de 2018 a 16 de março de 2020. A gente aqui não tem um histórico salarial. Então, a gente vai colocar aqui de acordo com a maior remuneração. A gente vai colocar essa verba aqui como salários retidos. E para integralizar, salário retido, sim, porque ele tem salários retidos. Então, também vai contar para integralizar. O valor pago foi 0, então a gente vai salvar aqui. E agora a gente vem nesse segundo checkzinho. Aqui a gente já tem quais são os períodos que a gente vai calcular. 2018, que está aqui, é o período dos meses trabalhados foram 4 meses. O período de 2019, ele trabalhou 12 meses, então é 12. E as férias proporcionais de 2020, que são 4 meses. Anne, 4 meses sim, porque as férias também aplicam-se sobre o aviso prévio. Tá certinho? Tá. As férias de 2018, que deveria ter gozado em 2019, elas são férias simples? Não, são férias dobradas, porque já passou do período aquisitivo e do período concessivo dele. 2019 são férias simples e 2020 são férias proporcionais. Então, eu venho aqui e salvo. Agora, vamos aqui, aviso prévio. Primeiro checkzinho. Maior remuneração, salário retido, sim. Uma parcela fixa, é um valor calculado, ele vai incidir sobre o FGTS, sobre o aviso prévio, porque é um aviso prévio, a ocorrência, o desligamento do emprego dele e sobre as ocorrências vencidas. Eu venho salvo. As férias, vamos lá ver as férias. A gente já viu as férias. É uma parcela fixa, ele vai ser calculado. O período vai ser de 1º de setembro de 2018 a 16 de março de 2020. A maior remuneração vezes 1,33 avos. Vamos lá, salvar. Que é as férias mais 1/3. As férias é o salário mais 1/3, por isso que é 1,33. A multa convencional. A multa convencional, ela é calculada sobre o valor, como o salário dele não foi pago, então é o valor de um salário. Qual foi o período? De 1º de novembro de 2018 a 16 de março de 2020. O valor devido. Gente, não é Covid, eu falo logo porque eu espirrei, mas é porque eu tô com rinite alérgica e eu tomei o remédio tem pouco tempo, então de vez em quando eu vou ter esses espirrinhos. Não é Covid, não se preocupem, vocês não vão pegar nada pela tela do computador, é rinite alérgica. Como eu passei o dia fora, eu esqueci de tomar o descongestionante. Aí eu venho aqui, coloquei o valor da multa e salvo. Aqui, a multa do 777. Eu venho, o primeiro checkzinho, coloco todas as características, de acordo com é o valor da última remuneração, salário retido, ok, e salvo essa ocorrência. Saldo de salário, venho no primeiro checkzinho, é uma parcela fixa, vai ser calculado pela maior remuneração, é os salários retidos, é um salário, então o multiplicador é 1, o divisor também vai ser 1, para proporcionalizar. O valor pago não foi nada, porque ele não recebeu esses salários retidos, eu salvo. E agora eu vou informar quais foram aqui,
O salário proporcional dele, que a gente está calculando, é o salário retido, é o saldo de salário, que é de 1º de março de 2020 a 16 de março de 2020. Então, é a quantidade de dias que ele trabalhou. Salvo salários retidos. Eu venho. Aqui está salários retidos, que são os salários vencidos, que já foram vencidos e não foram pagos. É uma parcela fixa que será calculada. Não temos histórico de salário. Aqui a gente vai colocar a última remuneração. Qual é a verba que a gente vai calcular? A gente vai calcular sobre esse saldo de salários. O multiplicador é 1, o divisor é 1 e o valor é 1. Eu venho salvar. E agora eu venho nesse segundo checkzinho. Aqui eu vou dizer quais foram os salários que foram retidos. Os salários retidos foram de dezembro de 2019 a março de 2020. O divisor 1, o multiplicador 1, a quantidade para cada período desse mês foi 1. O valor devido são proporcionais, sim. Eu não quero que esse valor seja dobrado. O valor devido. Deixa eu só jogar vocês aqui para este ladinho. Aí eu venho aqui alterar. Isso. O valor devido. Eu não tô conseguindo clicar. Meu programa bugou. Eu não tô conseguindo clicar. Meu programa bugou, peraí. Deixa eu atualizar aqui. F5. O programa, às vezes, ele dá essa travadinha, que é normal ele travar, como vocês estão presenciando aqui comigo, não tá indo. Eu não tô conseguindo colocar o valor devido aqui, então vamos lá. Eu vou colocar o check só nos meses que ele não recebeu o salário, pra gente alterar aqui. Vamos aqui. Ania, é normal esses bugs? Sim. Ania, então, quando desses bugs que eu não consegui alterar ali, a gente vai fazer o trabalho braçal. A gente vai alterar manualmente como eu estou a fazer. Valor calculado, isso. Qual é o valor devido? O salário dele não é de R$2.000, então aqui eu vou colocar o valor devido de R$2.000. O valor proporcional dele aqui. O saldo de salário dele já estava lá. Isso. Aqui. E aqui eu salvo. Agora vamos ver como foi que ficou esse saldo de salário retido. Quais foram os períodos retidos? O período de salário retido foi 1º/12 de 2019 a 16 de março de 2020. Saldo de salário, sim. Salvei. Agora eu venho aqui, vou regerar todo esse cálculo. Ok. Vocês estão reparando que ficou o checkzinho verde aqui. Sucesso da operação. Aí agora eu venho. A gente já calculou as verbas, o salário família, não. Seguro-desemprego, não. FGTS. O FGTS vai ser para pagar, vai compor o principal. A multa de 40%, com incidência sobre o devido, vai ser um valor calculado.
Não temos contribuição. Vai incidir sobre pensão alimentícia? Sim. Vai ser deduzido do FGTS? Não, porque ele não fez nenhum saque, já que ele não tinha nenhum valor depositado. Eu vou salvar. Eu vou ver essas ocorrências do FGTS. Alteração. Isso, 8%. Agora eu venho na contribuição social, previdência privada, pensão alimentícia. Apurar pensão alimentícia. A gente tinha visto lá que era a pensão alimentícia de 30%, que vai incidir sobre juros. A gente vai salvar. Não temos multas, indenizações, honorários advocatícios, custas judiciais. Vai ser calculado a 2% sobre o reclamante é quem vai pagar. Salvar. E agora nós vamos em juros e correções. A gente vai usar o INPC. E nós vamos salvar. Nós vamos aqui vir em operação. Liquidar. Vamos ver aqui. O parâmetro dobra de valor devido foi alterado após a geração de ocorrência do 13º salário. O parâmetro de quantidade foi alterado após a geração de salário retido. Ok. Vamos liquidar o cálculo. Foi liquidado. Agora nós vamos vir aqui em imprimir. Como eu já expliquei, imprimir não significa que eu vou mandar para minha impressora. Imprimir significa que eu vou extrair do sistema, que eu vou imprimir no sistema esse cálculo. Vamos agora aqui clicar em imprimir. Anne, toda vez vai demorar tanto assim? Vai. O programa, como eu já expliquei para vocês mais de uma vez, ele é um programa pesadinho e ele tem essas falhas do sistema dele assim mesmo. Quem tiver qualquer dúvida, não estiver conseguindo acompanhar o que eu estou fazendo, é só entrar em contato. Vocês vão no chat e falam com Estela, que ela vai me comunicar o que vocês estão conseguindo fazer ou não. Pronto, já gerei aqui o relatório. Vou clicar em OK e vou salvar. Vocês conseguiram gerar o relatório? Vamos lá comparar nossos relatórios. Vocês perceberam que eu fiz um erro nesse relatório? Eu quero saber se vocês perceberam onde é que está o erro desse relatório. Vamos lá. Quem conseguiu perceber o erro do relatório? O cão. Vamos lá. Quem conseguiu perceber o erro que eu fiz ali no relatório? Eu fiz um erro proposital, que agora eu vou mostrar para vocês. O que acontece na maioria das vezes. Vocês viram lá quando eu fui preencher o campo do FGTS, que eu só passei por cima e não coloquei os valores devidos. Vamos aqui ver. Acho que abriu. Anne, esse programa é tão lento. E ele está passando por atualização. Apesar de não ter nada programado, tem uma atualização dele que deve acontecer, acredito eu, que agora, depois da quarentena, justamente para colocar as portarias de quarentena, porque como a gente
sabe, tem a suspensão salarial devido à quarentena, que causou uma série de reflexos no salário, nas férias, no 13º, no depósito do FGTS, entre tantos outros pontos. Esse relatório está demorando bastante para baixar. Deixa eu baixar esse aqui de novo. Não tá abrindo por quê? Vocês acompanhar, vocês fizeram um relatório, o relatório de vocês abriu, porque vocês estão percebendo aqui que o meu deu um bug aqui. O meu não quis abrir, eu tô baixando ele novamente. Como aqui hoje o nosso PJ Calc está maravilhoso. Salvar. Relatório. Vamos tentar abrir agora ele novamente. Aqui ele. Relatório 19, 17, 59. Agora foi. Vamos lá ver. Vocês não precisam ver minhas estimações. Mas esse PJ hoje, PJ Calc hoje está dando trabalho. Ai, toda vez vai ser assim? Depende do humor do PJ Calc. Às vezes ele tá assim, às vezes ele tá pior, às vezes ele tá surpreendentemente maravilhoso como ontem. Hoje é um dos dias que ele não tá muito simpático. Quando ele tá... Tem algumas perguntas aqui. Enquanto ele vai querendo abrir, a gente vai respondendo. Isso. Olha só, o Emanuel tá dizendo o seguinte: apurar a verba informada cesta básica deve existir pelo menos uma ocorrência com valor devido ou valor pago diferente de zero. Isso, mas a gente não está apurando a valor de cesta básica, mas quando ela for calculado, tu tem de colocar o valor, o valor referente ao valor da cesta básica, que geralmente é o ticket de alimentação que eles colocam. Com isso, a gente vai poder fazer o cálculo dela. Se você não mudar, você tem de ir naquele primeiro check e realizar todas as alterações, colocando o período daquela cesta básica devido, que geralmente é o período do contrato, e nele colocar o valor da cesta básica referente mês a mês, ou alterar em lote, onde você vai indicar qual é o valor devido. Tá? Ótimo. Ele pergunta também o seguinte: para apurar pensão alimentícia, marque a incidência correspondente em pelo menos uma das verbas registradas no cálculo e ou a incidência no FGTS, ok? Cliquei sem querer e incluiu a cesta. Ele sem querer incluiu a cesta. Não, a cesta não. É só lá a diferença, porque o que acontece? Como a gente sabe, a pensão alimentícia, ela vai gerar ônus, ela é descontada muitas vezes no próprio contra-cheque do empregado. Então, ela vai fazer toda uma diferença, porque aquela criança vai ficar sem receber, já que o pai também está sem receber, porque no nosso caso fático aqui, o Bruce Wayne, ele não recebeu de Gotham, logo o pequeno Coringa não recebeu a pensão alimentícia dele. E a justificativa dele é justamente aqui no contra-cheque dele, que não foi retido. Ótimo. E tem uma outra pessoa também está perguntando a respeito da disponibilização do curso. O Matheus aqui da ESA está me informando do suporte
que tivemos um problema na transmissão ao vivo no YouTube, mas que depois ele vai ser disponibilizado. Então, dentro de 2 dias no máximo, esse curso vai ser disponibilizado também no YouTube. Então, para que ninguém fique preocupado pensando que perdeu alguma coisinha e não vai conseguir acompanhar. Vai ser Pronto. disponibilizado também. Tem Tá mais uma ótimo. pergunta, doutora. Eu Pois, poderia colocar como última remuneração o valor de R$ 2.000, sendo que desta forma o sistema vai assumir um histórico salarial? olha, não, o valor da última remuneração dele aqui no caso é como ele recebia, a gente não tem esse histórico salarial, essa evolução salarial dele, que seria para fazer toda a evolução como a gente fez ontem de todos os históricos do salário mínimo, que ele vai fazer sozinho. Mas aqui, como a última remuneração dele foi R$ 2.000, então o próprio sistema vai fazer essa evolução salarial dele, onde quando eu clicar lá em maior, a gente só inseriu a maior remuneração, então todas as verbas que a gente for calcular, a gente vai calcular como o índice da maior remuneração dele, que foi esses R$ 2.000 que a gente colocou como salário dele. Que desde quando ele começou até a data da demissão foi esse salário único dele. E por fim, qual a alíquota da pensão alimentícia? A pensão alimentícia nós tínhamos combinado que seria de 30%. Por isso que lá, quando eu fui colocar a pensão alimentícia, eu coloquei a alíquota de 30%, tá? Isso aqui vai ser de acordo com o que a vara de família decidir. No nosso caso fático foi de 30%, tá? Ok. Vamos lá para o nosso relatório. Tem mais alguma pergunta, Estela? Não, só essa. Tá, então vamos lá aqui para o nosso relatório. O nosso 13º foi um valor corrigido de R$ 136. O aviso prévio de R$ 2.025, Anne, R$ 2.025, mas ele trabalhou quanto tempo? Não foi só 2 anos? Então, foram 2 anos e 4 meses, logo ele tem direito, foi 1 ano e 4 meses, logo ele tem direito a cada dia trabalhado, a cada ano trabalhado mais 3 dias. Por isso deu 2005. Desculpem. As férias dele, que a gente calculou, ficou no valor de 4.445, a multa convencional 1.069, a multa do artigo 477 deu 2.005, o saldo de salário 2.005, os salários retidos deu 7.036, o FGTS deu R$ 910,95. Quanto que deu o cálculo de vocês? Vamos ver. Quem percebeu onde foi que eu coloquei o erro aqui? Aí aqui, a pensão alimentícia, onde vocês tinham perguntado para mim da alíquota. O valor devido ao reclamante é de 17 mil. A contribuição social dele, que são as guias previdenciárias, é de 2.099. A pensão alimentícia, de R$ 237 ao mês. O imposto de renda, 889. Qual é o subtotal? 22.429, porque as custas pelo reclamado são de 436 reais. Estela, eles colocaram aí quanto deu o cálculo dele? Alguém percebeu onde foi que eu errei aqui, que foi de propósito? Não, ainda não compartilharam seus resultados, ainda não. Estamos aguardando. Gente, estamos aguardando o resultado de vocês. A gente fez aqui bem pausadamente para cada um de vocês. Vamos ver. Vamos voltar aqui no cálculo para poder entenderem onde é que está esse bendito erro. Por que a gente não fez histórico salarial? Foi justamente porque a gente colocou só a última remuneração que a gente tinha dele, que foi os R$ 2.000. Estou falando aqui, não calculou juros. Aí o outro foi no 13º, o outro só a correção monetária. Então, os juros a gente calculou, mas é justamente no 13º e no saldo de salário. Por quê? Aqui, não sei se vocês lembram, quando eu coloquei aqui no saldo de salário e no salário retido, eu coloquei a diferença dos 13 dias trabalhados. Dos 16 dias trabalhados, eu calculei 2 vezes. E o FGTS. Vamos lá, fazer isso aqui, acertar isso aqui, junto com vocês. Em verbas.
Anne, se eu não souber fazer o cálculo, eu preciso saber fazer o cálculo para poder usar o PJ Cálculo? Precisa. E eu vou até mostrar para vocês que eu tenho um segredinho. Apesar de usar o PJ Calc, eu tenho um caderninho que eu faço os meus cálculos à mão. Eu faço todos os meus cálculos aqui nesse caderninho. Como diz mamãe, tá parecendo um bofe. Mas é meu caderninho de cálculo. Nele eu faço todos os cálculos à mão para poder confirmar com o programa. Como eu disse para vocês, e ontem vocês perceberam que alguns cálculos a gente precisa dar o bendito jeitinho brasileiro, porque ele não vai contemplar todos os cálculos mais complexos. Vamos aqui, no saldo de salário e no salário retido. O saldo de salário, ele calculou exatamente os 16 dias trabalhados e não pagos, que são os dias referentes a março. Olha aqui, que é de 1º de março de 2020 a 16 de março de 2020, que foi o proporcional. Ai, como é que eu boto aqui todo mundo aqui? Peraí. Que o valor devido e o valor pago. Vou salvar aqui. Já no salário retido, eu calculei aqui novamente. Vocês estão reparando? Então, Anne, se eu tenho salários retidos e o proporcional, eu posso fazer o quê? Aqui, esse aqui eu vou salvar. E esse aqui eu vou excluir, porque esse aqui está calculado 2 vezes. Junto com o salário retido, já está o saldo de salário dele, que também foi retido. Então, portanto, eu só preciso calcular uma única vez, tá? As multas estão ok, o aviso prévio está ok, o 13º está ok? Não. 13º. Ok. Salvar. E agora eu venho no FGTS. Mas, Anne, você vai fazer isso aqui sem regerar? Se eu fizer isso aqui sem regerar, essas alterações e correções que eu fiz não vão valer de nada. Então, eu venho regerar esses cálculos. Regerei. Venho no FGTS. E agora sim, eu vou consertar. Eu vou colocar o destino que é pagar a multa que a gente não tinha marcado, que vai ser calculada de 40% sobre o valor devido. Vocês estão vendo que aqui a gente esqueceu de calcular a multa do FGTS com a pensão alimentícia e a incidência também vai ser sobre a multa, porque a pensão alimentícia ela também vai incidir sobre a multa do FGTS. Coloquei esses 2 checks e vou salvar. Salvei. Agora vem aqui. Estão pedindo para revisar novamente a multa convencional. Teve um errinho aqui, estão pedindo para revisar. Tá, vamos já voltar. Deixa eu só voltar aqui nos índices de correção trabalhista. Aqui eu coloquei os índices do INPC, que têm sido os mais usados pela Justiça do Trabalho. Coloquei os juros padrão e salvar. Pronto, agora vamos voltar lá nas verbas, né? Multa convencional. A multa convencional, que é pelo valor não pago. Multa convencional é uma parcela fixa, um valor informado. Ela é uma característica comum, ela é paga pelo desligamento de ocorrências vencidas. O valor devido é um salário, onde ele vai ser proporcionalizado pelo tempo de trabalho. O valor pago foi 0, por isso que essa multa é devida, e ele é informado. Aí eu salvo. Aí eu venho aqui, regero todas as verbas. Cada vez que eu alterar qualquer das verbas, eu tenho de regerar elas novamente para que elas sejam calculadas a partir dessa nova informação que eu alimentei o sistema. Regero essas verbas.
E agora sim eu posso calcular. Depois do sucesso que deu aqui, eu venho em operações. Lembrando que a gente já calculou juros, correções e multas. Já colocamos aqui. Agora a gente vem para operações, onde nós vamos liquidar. A partir do mês subsequente ao vencimento das verbas, a gente vai calcular o vencimento dela, a acumulação de correção. Liquidei. Agora eu venho em imprimir. Vou imprimir essas verbas. Vou salvar no meu computador o download delas. Pronto. Anne, mas e agora? Eu já fiz esse cálculo, eu já aprendi a usar o PJE, a inserir as informações, a alimentar o sistema, eu já aprendi a calcular juros, a correção monetária, eu já aprendi a imprimir esse sistema. Agora, o que é que eu faço para juntar ele no PJE da Justiça do Trabalho? Eu vou só juntar o PDF? Não. Por hora, você pode só juntar o PDF, mas a partir do dia 1º de janeiro, onde ele vai se tornar obrigatório, e em algumas comarcas que os juízes já estão exigindo antes mesmo da obrigatoriedade, você vai vir aqui em exportar. Aí ele vai vir com esse nomezinho aqui e vocês vão exportar. Anne, como assim exportar? Ele vai direto para o processo. Mas eu ainda não tenho processo, Anne. Como é que eu faço aqui? Ele vai... Quando você primeiro vai protocolar sua inicial e por último você vai fazer uma petição de juntado exportando esse cálculo. Aí você vem aqui em exportar e ele vai gerar um arquivo em PDF-A. Olha aqui, vocês estão vendo? Ele vai gerar um arquivo zipado desses cálculos aqui. Onde eu vou salvar. Anne, eu posso abrir esse arquivo? Não, se você abrir ele vai corromper. E esse arquivo que está aqui, olha só. Esse arquivo em PJC, eu vou jogar esse arquivo aqui que eu exportei dentro do meu processo lá no PJE Calc. Anne, eu posso abrir para saber se esse cálculo aqui está certo? Se você vai abrir esse cálculo, ele vai corromper. Então, ele não vai ter mais a função dele, que é justamente o calculista da vara, o magistrado da vara, ou até mesmo a outra parte abrir esse programa aqui, porque quando ele clicar nesse link pelo PJE, ele vai abrir direto no PJE Calc e vai ver todas essas formas que nós alimentamos, todas essas padronagens e dados que nós colocamos no sistema. Se você clicar nele para abrir, ele não vai abrir. Como assim ele não vai abrir? Assim, ó, é só isso que ele vai fazer. Vocês viram aqui como vocês estão vendo na minha tela? Eu vou clicar várias vezes, e ele vai aparecer isso aqui. Essa página de erro. E esse cálculo aqui que eu já cliquei um monte de vezes, que já abriu essa página de erro, vai fazer o quê? Ele vai direcionar aqui pelo PJE Calc e vai dar erro, vai dar um bug, eu não vou conseguir abrir esse arquivo novamente. Tá, Anne, mas é só aqui, o meu programa que tá aqui salvo. Vocês vão ver o bug junto comigo. Pronto. Esse cálculo que eu não salvei, se eu abrir ele, se eu clicar nele, ele vai abrir direto no PJE Calc? Exatamente. Lá do PJE, esse link, você vai juntar esse linkzinho e ele vai abrir no meu PJE Calc. Só que se eu abrir ele antes de juntar no PJE, ele não vai servir mais, ele vai corromper e ele não vai mais abrir. Como vocês repararam, eu exportei, eu baixei, eu cliquei e ele vai dar o erro. Quando eu for juntar ele lá no PJE, ele não vai conseguir abrir. Vai dar um arquivo de pane e o que aconteceu com um colega nosso já esse ano, que ele fez esse arquivo, que ele fez justamente esse procedimento. O processo dele travou e ele não conseguiu mais acessar o processo dele de